Será que o entretenimento que deveria enriquecer nossas mentes está, na verdade, simplificando nosso pensamento? E se aquilo que chamamos de lazer, pouco a pouco, estiver corroendo nossa capacidade de questionar e refletir? Talvez seja o momento de prestar mais atenção ao que nos desconecta e entender o impacto que isso tem, não apenas na nossa vida, mas também em quem estamos nos tornando. Se você ficar comigo até o final, vai aprender a identificar os sinais de como o entretenimento está moldando sua mente. Mais importante ainda, vai descobrir como reverter esse impacto antes que seja tarde demais. O declínio intelectual e cultural que enfrentamos hoje está profundamente ligado à nossa dependência do entretenimento. Neil Postman, educador, teórico de mídia e crítico cultural, aborda esse tema em seu livro Divertir-se até Morrer. Nesse clássico, ele analisa o impacto da televisão na sociedade e como ela contribuiu para tornar nossas experiências culturais mais superficiais, guiadas apenas pelo apelo do espetáculo. Postman argumenta que áreas fundamentais como política, religião, educação, esportes e até o comércio foram transformadas em extensões do entretenimento. Tudo isso com pouca resistência ou reflexão coletiva. O resultado? Uma sociedade distraída a ponto de colocar em risco sua própria capacidade de pensar criticamente. Ele nos alerta sobre algo que muitas vezes ignoramos. A tecnologia nunca é neutra. Ela carrega consigo mudanças sociais inevitáveis e acreditar que seus efeitos são apenas positivos é um erro perigoso. Postman destaca como a televisão moldou nossa maneira de pensar e interagir com o mundo, alterando profundamente nossa percepção da realidade. Quando não questionamos o impacto de uma tecnologia, corremos o risco de nos tornarmos cegos às transformações culturais que ela provoca. Para Postman, nossa compreensão do mundo depende em grande parte das ferramentas de comunicação que utilizamos. Ele explica que conceitos como inteligência, motivação humana ou ideologia não são percebidos de forma objetiva. Nossa visão é mediada pelos meios e linguagens que usamos para processar a realidade. Os meios de comunicação funcionam como metáforas. Eles não apenas refletem, mas também criam o conteúdo da nossa cultura. Por isso, entender uma sociedade exige prestar atenção aos seus meios de comunicação. Na época em que Postman escreveu o livro, a televisão estava no centro dessa dinâmica, assumindo o papel de controlador da nova era cultural. Postman nos deixa uma advertência importante. Não é apenas o que consumimos, mas como consumimos, que define quem somos como sociedade. E talvez o maior desafio esteja em recuperar o controle sobre os meios que moldam não apenas nossas escolhas, mas também nossa forma de existir no mundo. A televisão, por sua natureza, atravessa fronteiras, classes sociais e gerações. Ela não exclui nem os mais jovens, nem os mais pobres, nem os mais instruídos. Por isso, ela se torna o ponto de convergência de tudo o que molda nossa consciência coletiva. Qualquer tema de interesse público inevitavelmente passa pelo filtro da televisão, o que significa que nossa percepção do mundo está inegavelmente influenciada pelos seus vieses. Tradicionalmente, o aprendizado era ancorado em livros e conversas. Mas a televisão revolucionou esse processo, transformando a aquisição de conhecimento em algo predominantemente visual, muitas vezes orientado ao entretenimento. Esse impacto, embora poderoso, traz uma limitação crucial. A televisão não nos convida a refletir profundamente. Enquanto a leitura exige atenção e esforço intelectual, assistir televisão nos coloca em uma posição passiva. Ler, por outro lado, é um desafio direto. É uma experiência solitária que demanda enfrentarmos ideias abstratas sem o apoio de imagens ou distrações. É uma atividade que exige seriedade e concentração, levando-nos a lidar com o pensamento em sua forma mais pura. Postman reflete sobre isso, argumentando que a inteligência está profundamente conectada à capacidade de pensar de forma abstrata, de manipular conceitos sem depender de representações visuais. Em culturas baseadas na palavra escrita, há até o ditado: para os menos inteligentes é preciso desenhar. Isso ilustra como a leitura nos desafia a construir ideias e raciocínios sem a ajuda de imagens.
Enquanto a televisão democratiza o acesso à informação, ela também simplifica o aprendizado. Muitas vezes, às custas do pensamento analítico. Em contrapartida, a leitura, com sua exigência de introspecção e foco, nos oferece ferramentas para compreender conceitos complexos e desenvolver uma visão mais profunda do mundo ao nosso redor. No final, é o equilíbrio entre entretenimento e reflexão que define os caminhos pelos quais escolhemos construir nosso conhecimento. Em um mundo cada vez mais dominado por imagens, talvez seja a hora de desacelerar, questionar e resgatar nossa capacidade de pensar criticamente. Você já reparou como hoje recebemos uma avalanche de informações rápidas, fragmentadas e, na maior parte das vezes, superficiais? Esse padrão está limitando nossa capacidade de refletir profundamente sobre o que consumimos. O escritor Neil Postman argumenta que o verdadeiro compromisso com a palavra escrita vai muito além do ato de simplesmente ler. Ler exige esforço mental, é um exercício de lógica, organização de ideias e análise crítica. É nesse processo que aprendemos a diferenciar fatos de distorções, a identificar falácias e a reconhecer padrões de pensamento. Já a televisão, por sua própria natureza, segue o caminho oposto. Ela transmite informações de forma dispersa, sem grande preocupação com a coerência ou o raciocínio profundo. Postman explica que a linguagem visual da televisão é intrinsecamente incompatível com a tipografia, essa forma de comunicação que exige reflexão. Segundo ele, a televisão não busca provocar pensamentos sérios. Sua voz é quase sempre a do entretenimento. Esse traço transforma tudo o que a televisão toca em espetáculo. E ao fazer isso, dilui a complexidade dos temas, dificultando a compreensão de questões importantes. O problema não está apenas na diversão que a televisão oferece, mas no fato de que ela converte toda a experiência em entretenimento. É como se o espetáculo fosse a única lente disponível para interpretar qualquer assunto, seja política, ciência ou cultura. Com isso, assuntos complexos acabam reduzidos a um formato fácil de consumir, mas vazio de substância. E quais são as consequências disso? Uma delas, como Postman destaca, é a erosão da nossa capacidade de pensar criticamente e compreender assuntos densos. Essa transformação cultural trouxe mudanças profundas. Antes da chegada da televisão, as figuras públicas eram lembradas por suas ideias, seus discursos e seus escritos. A aparência era algo secundário. Postman menciona que, por exemplo, os primeiros presidentes dos Estados Unidos provavelmente passariam despercebidos na rua. Afinal, eles eram conhecidos por suas palavras, não por seus rostos. Hoje, no entanto, quando pensamos em figuras como Albert Einstein, o que nos vem à mente não são suas ideias, mas suas imagens. Esse deslocamento é um reflexo direto de como a televisão remodelou a nossa percepção, transformando um mundo antes centrado na palavra em um mundo dominado pelas imagens. Vivemos em uma era onde a imagem e o entretenimento definem o cenário cultural, e as consequências disso, segundo Postman, podem ser alarmantes. Ele alerta para os perigos dessa obsessão com distrações e superficialidades. Essa transformação não apenas ameaça a cultura intelectual, mas também redefine nossas interações, nossas prioridades e até mesmo o que consideramos importante. Postman argumenta que quando uma sociedade passa a viver em função de trivialidades e a redefinir sua vida cultural como uma busca constante por entretenimento, o resultado é uma conversa pública infantilizada e vazia. Nesse contexto, debates profundos e significativos dão lugar a espetáculos rasos e desprovidos de substância. Além disso, ele destaca que essa obsessão pelo entretenimento não só afeta a cultura como um todo, mas também molda a maneira como interagimos uns com os outros. As trocas genuínas de ideias estão sendo substituídas por uma busca incessante por imagens, rostos famosos e frases feitas. Não há mais debates sobre propostas reais, apenas conversas superficiais sobre celebridades e publicidade. E, o que é ainda mais preocupante, até mesmo o conceito de estar bem informado foi distorcido. A televisão, ao invés de ser uma fonte de conhecimento profundo, oferece uma enxurrada de informações fragmentadas e superficiais.
Isso cria a ilusão de que estamos bem informados, quando na verdade nos afasta da verdadeira compreensão. Postman chama esse fenômeno de desinformação. Não é que a televisão esteja intencionalmente nos privando de conhecimento, mas ao tratar a informação como puro entretenimento, inevitavelmente provoca esse efeito. Ele explica que não se trata de mentiras explícitas, mas de como a informação é apresentada de forma descontextualizada e superficial, impedindo que vejamos o todo. É como se recebêssemos várias peças de um quebra-cabeça, mas nunca conseguíssemos montar a imagem completa. O maior perigo, segundo Postman, é que, ao normalizar esse formato, estamos perdendo nossa capacidade de pensar criticamente. Estamos nos afastando do que realmente significa estar bem informados. Sua mensagem é clara. É hora de refletir sobre o impacto desse modelo de consumo de informação e recuperar nossa habilidade de questionar, compreender e, acima de tudo, pensar. Estamos simplesmente consumindo distrações ou realmente nos conectando com o conhecimento que transforma? Essa é a pergunta essencial que Neil Postman nos deixa em sua análise. Sua reflexão vai além da afirmação de que os telejornais entretêm, mas não informam. Segundo ele, o verdadeiro problema não é apenas a falta de informação genuína, mas o fato de estarmos perdendo o sentido do que significa estar verdadeiramente bem informados. Postman explica que não se trata apenas de desinformação, mas de como estamos redefinindo perigosamente o valor do conhecimento. Uma sociedade, diz ele, pode sobreviver à desinformação ou até a opiniões equivocadas. Mas pode resistir quando sua compreensão do mundo é reduzida a blocos de 22 minutos ou quando a relevância das notícias é medida pela quantidade de risos que provocam? Esse questionamento nos força a refletir sobre o impacto cultural da nossa relação com a informação rápida e superficial. Postman estende essa crítica ao campo da política, onde o entretenimento roubou o protagonismo do conteúdo substancial. Nesta era televisiva, a política se transformou em espetáculo. Mais do que as ideias ou propostas dos candidatos, o que importa é sua aparência. A excelência ou clareza de pensamento tornaram-se meras ilusões, cuidadosamente embaladas para agradar ao público. O autor afirma que a televisão não nos ajuda a discernir quem é realmente qualificado para liderar. Pelo contrário, torna isso praticamente impossível. Habilidades essenciais como negociação, liderança ou compreensão de sistemas complexos, como economia e relações internacionais, ficam em segundo plano. Em vez de avaliar a competência real dos líderes, acabamos julgando versões simplificadas e polidas, projetadas mais para entreter do que para informar. Postman destaca um problema mais profundo: a obsessão com a imagem. Não se trata apenas de políticos querendo parecer impecáveis, algo que todos buscamos em certa medida. O ponto crucial é que no mundo da televisão, os políticos moldam sua identidade para refletir o que o público quer ver. É como se eles se tornassem espelhos que devolvem uma imagem idealizada dos próprios espectadores. Essa crítica, no entanto, não se limita à política. Postman também analisa como a televisão transformou a religião. Segundo ele, o que torna rica e transcendente a experiência religiosa, rituais profundos, teologias complexas, tradições centenárias e o senso de conexão com algo superior foi diluído em favor de um formato mais digerível. A religião torna-se, assim, um entretenimento espiritual desprovida da sacralidade que lhe deu significado ao longo da história. Postman escreveu essas reflexões em um momento emblemático, pouco depois de 1984, um ano carregado de simbolismo pela obra de George Orwell. Naquela época, havia um alívio coletivo pelo fato de a sociedade não ter caído no totalitarismo opressor imaginado por Orwell. No entanto, Postman argumentava que estávamos caminhando em direção a um perigo igualmente alarmante: o descrito por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Nesse modelo, o entretenimento não é apenas uma distração, mas a base da cultura, sua ideologia dominante. A televisão transforma nossa sociedade em um grande show de variedades, escreveu Postman. E o mais inquietante, segundo ele, é que podemos aceitar isso de bom grado sem perceber que estamos caindo na apatia cultural que Huxley temia. Em última análise, Postman lançou um alerta contundente.
A maior ameaça à nossa cultura não é a falta de informação, mas a aceitação desenfreada do entretenimento como a base da vida. Esse fenômeno alimenta um declínio intelectual silencioso, quase imperceptível, porque estamos ocupados demais desfrutando do espetáculo. E é exatamente isso que torna essa queda cultural ainda mais perigosa. Não a reconhecemos como um problema, já que ela vem embrulhada em prazer e diversão. Em seu livro, Neil Postman coloca lado a lado as visões de George Orwell e Aldous Huxley sobre o futuro da humanidade. Orwell temia um mundo onde a informação seria controlada, os livros proibidos e a verdade escondida. Huxley, por outro lado, imaginava um cenário em que o excesso de informações irrelevantes e a abundância de distrações levariam à apatia e ao egoísmo. Para Orwell, seríamos vítimas de uma opressão direta. Para Huxley, nossa ruína viria do prazer desmedido. Enquanto Orwell alertava sobre uma cultura aprisionada, Huxley nos prevenia contra uma cultura banal. Orwell temia aqueles que suprimiriam a verdade. Huxley, aqueles que a inundariam em um mar de trivialidades. Em Admirável Mundo Novo, Huxley argumenta que as pessoas seriam controladas não pela dor, como em 1984, mas pelo prazer. E essa diferença é essencial. Orwell nos aterroriza com o que odiamos, enquanto Huxley sugere que aquilo que amamos pode nos destruir. Postman reflete que talvez Huxley tenha sido o mais profético. Ele nos alerta sobre o fascínio pelas tecnologias que corroem nossa capacidade de reflexão. Na visão de Huxley, o verdadeiro perigo não era apenas que as pessoas rissem em vez de pensar, mas que não soubessem mais por que riam, nem percebessem que haviam parado de pensar. Esse alerta ressoa ainda mais forte hoje, quando as novas tecnologias tornam o entretenimento quase onipresente, amplificando o que a televisão começou. Talvez estejamos vivendo a distopia de Huxley, onde a distração se tornou parte central de nossas vidas. O perigo não é apenas nos perdermos nas infinitas possibilidades de diversão, mas nos acostumarmos tanto a isso que nem percebemos o quanto nos afastamos de nossa capacidade de questionar, criar e compreender o mundo. A reflexão de Postman permanece válida. Estamos prontos para enxergar o custo real de tanto prazer? Postman previu o declínio da cultura, e é possível que hoje estejamos tão absorvidos por essas distrações que não consigamos perceber seu alcance. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo. Você é uma raridade. Em um mundo que constantemente nos empurra para distrações e respostas rápidas, você escolheu parar, escutar, refletir, e isso é poderoso. Muito mais do que apenas assistir a um vídeo, você participou de um diálogo, talvez até consigo mesmo, sobre o impacto do entretenimento em nossa forma de pensar, viver e nos conectar com o mundo. Quero que imagine algo, uma biblioteca antiga, cheia de livros empoeirados, cada um contando uma história, revelando segredos do passado, mas também projetando ideias para o futuro. Agora, imagine que cada um de nós é como esses livros, carregando uma sabedoria única que merece ser lida e compreendida. Porém, às vezes, no barulho incessante do mundo moderno, esquecemos de abrir essas páginas. Esquecemos de nos permitir ser profundos, de explorar o que nos torna únicos. Ao chegar até aqui, você mostrou que está disposto a resgatar isso, a resgatar sua essência em meio à avalanche de superficialidades. Não subestime o impacto dessa escolha. Pode parecer algo pequeno, mas a verdade é que grandes mudanças na história começaram com indivíduos que ousaram pensar além do que lhes foi apresentado. Talvez essa reflexão seja o início de algo transformador para você. Talvez seja uma faísca que inspire outros ao seu redor a questionar, refletir e despertar.